dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A aula de hoje é sobre Daniel e o propósito que ele fez com Deus, né? Daniel, ele veio, como vocês já sabem, da tribo de Israel. Ele foi cativo em Babilônia junto com 3 amigos dele. E aí o que mais chama a atenção com relação a Daniel é o propósito, o comprometimento que ele tinha com a palavra, né? Ele orava 3 vezes ao dia e ele foi um dos grandes profetas, grandes precursores ali da Bíblia naquele momento. E a ele foi revelado algumas coisas também sobre a vinda de Cristo, né? E algumas coisas também eles falam a partir de Daniel 13 sobre algumas informações até mesmo sobre o Apocalipse. A parte legal de das coisas que Daniel viveu foi a questão dele ter se recusado a comer da comida de Babilônia. Desculpa, a gente passou um transporte aqui perto de onde eu tô gravando. Ele se recusou a comer a comida oferecida aos deuses da Babilônia. E daí então ele fez um jejum, que a gente chama de jejum de Daniel, que é com relação a legumes, né? Ele, Sedraque, Mesaque e Abednego fizeram isso. E aí essa fidelidade a Deus, né? Essa questão de comer as coisas que não eram consagradas aos deuses, deixou algumas marcas que eu vou comentar com vocês agora há pouco, né? Por exemplo, quando eles procuraram os servos do palácio, né, para poder negociar essa questão da comida, a primeira coisa que ele falou assim: olha, a gente não quer comer as carnes, essas coisas oferecidas aos deuses fora da nossa cultura, a gente prefere comer os legumes. E aí o servo do rei virou para ele e falou assim: então, mas aí corre-se o risco de vocês ficarem mais fracos do que as outras pessoas que vieram para cá, e aí eu vou tomar uma certa bronca do rei e vai me dar um certo problema. E aí ele falou assim: não, eu te garanto que não vai dar nenhum problema, se der algum problema a gente volta a conversar. Digamos assim, digamos que o diálogo foi assim, parafraseando. E daí então eles se alimentaram de legumes. Quando eles voltaram para fazer os exames, para ver as coisas todas e tudo mais, né? Automaticamente eles viram que eles estavam até mais fortes, mais saudáveis que os outros que estavam comendo as coisas do rei. E essa foi a primeira prova da fidelidade de Deus e também da fidelidade deles para com Deus, porque nem mesmo estando na Babilônia eles permitiram que essas coisas corrompessem os costumes deles, as crenças deles, né? Depois a parte que também vocês devem conhecer e é muito conhecida em tudo quanto a gente já discutiu muito esse ponto, foi quando ele foi para a fornalha, né? Como ele orava 3 vezes ao dia e tinha esse comprometimento, foi colocado uma estátua de Nabucodonosor no centro da cidade e foi pedido que eles adorassem essa estatueta, né? Daí Daniel também se recusou e teve uma questão com o rei. E aí os conselheiros do rei viraram e falaram assim: olha, Daniel ora 3 vezes ao dia para o Deus dele, ele não se curva a você e tudo mais, ele não respeita os nossos costumes. E aí o rei, por conta dessa intriga, ficou muito chateado com Daniel e aí ele deu a ideia de mandar o Daniel para a fornalha. A fornalha foi aquecida 3 vezes mais que o normal. E até o cara que cuidava da fornalha, que colocava a lenha para queimar na fornalha, do lado de fora ele já se queimou e morreu. Daí então, perdão, a fornalha é do Sedraque, Mesaque e Abednego, né? Essa história é outra. E aí jogaram Daniel na cova dos leões, né? E aí o leão não comeu Daniel. Aí o que a gente pode tirar disso? A gente pode até pensar um pouquinho que a grande realidade é que Daniel, ele não foi livre, ele não foi liberto do sofrimento, né? Ele foi para a cova dos leões. Ele teve essa experiência de parar lá dentro, ele amadureceu e ele viu o agir de Deus através disso daí. O livramento foi justamente do leão, foi dentro do problema que ele teve o livramento e ele pôde participar e ver aí dessas questões da fé, do exercício da fé, do poder de Deus, né? Então a grande realidade que o que fica pra gente pensar é que a gente não pode ser toda hora liberto do leão, né? Da cova. A gente precisa ir para lá, porque são diante dos grandes problemas e das grandes dificuldades que a gente vai ver o agir de Deus. Então a grande realidade é que Deus vai nos livrar do leão, mas pode ser que você esteja na jaula do leão dentro com ele. Seria mais ou menos isso para vocês pensarem, analisarem, e aí a gente volta a conversar
mais breve possível, beleza? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Juliette vai passar as outras informações, que é a Eureka, né? O mistério. Eu estou sem a revista aqui nesse momento. Na verdade, eu não estou nem em casa, eu estou em Campinas. Beleza? Qualquer dúvida, vocês me mandem um WhatsApp aí. Beijo pra todo mundo.